ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. No programa Conversa de Peixe Grande, a gente conversa, claro, com um peixe grande, só que de um jeito bem descontraído sobre vários assuntos e, como sempre, a gente termina falando daquilo que a gente mais ama, que são livros. Então, não percam mais tempo e venham com a gente. Eu sou a Carol Simão, eu estou como @somentecarol lá no Twitter e eu tô aqui, claro, mais uma vez com o meu grande amigo, o Thiago André Monteiro, vulgo Tan. E aí, Thiago, tudo bem com você? Tudo bem, Carol. Tô feliz mais uma vez com um peixe grande todo especial pra gente conversar aqui. Pra quem ainda não me segue, shame on you, @vulgotan no Twitter. E é isso, só essa rede social que eu uso mesmo. Hoje a gente vai ter o prazer de conversar com o cantor, compositor, violinista, arranjador, professor e pastor Gerson Borges. E além de bater esse papo com a gente, ele vai indicar alguns livros. Dentre as indicações dele, a gente vai escolher um para mandar no nosso kit de agosto de 2020, lá no Clube Ictus, tá bom? Então, se você não quer perder esse kit, você tem que assinar o Plano Peixe Grande até o fim de julho. Lembrando que você pode participar da nossa conversa usando a hashtag #IctusPodcast na sua rede social favorita. Então, Gerson, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito honrado de ter hoje aqui você com a gente. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Tan? Que alegria, é um prazer para mim estar com vocês. Esse podcast sensacional, que lida com um tema maravilhoso nas nossas vidas, que é a palavra escrita, impressa ou digitalizada, né? Mas eu sou da velha guarda, eu prefiro impressa, sem pressa. Sem pressa, isso é bom. De preferência em pergaminhos ainda, né? Pergaminhos, exatamente, papiros egípcios, quase tabletes cuneiformes da Mesopotâmia. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem, perseverem na oração, perseverem na oração. Mas antes da gente se lançar com as nossas redes a esse oceano que é a vida do Gerson, a gente vai começar com a nossa brincadeira. Então, para quem não lembra, o Thiago vai explicar como ela funciona. Essa brincadeira é muito fácil e pessoalmente acho ela muito legal. A gente apelidou ela de dicionário e cada um dos participantes traz então um desafio para um outro participante para que essa pessoa use uma palavra pouco usual, difícil, dentro do seu contexto, tem que usar, senão no final vai pagar algum tipo de mico, algum tipo de prenda. A gente já conversou aqui antes, eu vou desafiar o Gerson desafia a Carol, e gostaria de lembrar aos ouvintes também que essas 3 palavras que a gente vai falar servem como código de cupom de desconto para você ter 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer plano dentro do Clube Ictus. Então basta você escolher o seu plano, fazer a sua assinatura, usar uma dessas palavras sem acento e sem nada e ter 10% de desconto na sua primeira mensalidade. Lembrando que se você está tentando usar uma delas e não está funcionando é porque a validade dela já acabou. Ela só tem validade de 1 semana, então você tem que ouvir o podcast mais recente que tem lá que vai aparecer para você então a palavra que está vigente como código de cupom de desconto. Então vamos lá. Thiago, comece fazendo as honras e desafiando o nosso convidado. Então eu vou desafiar o Gerson com a palavra inextricável, com X ali, inextricável. Boa. Eu vou desafiar a Carol com a palavra idiosincrasia. Idiosincrasia. Tá certo, ok. E eu vou desafiar o Tan com a palavra, na verdade ele é um verbo, e como vocês sabem, verbo ele pode usar em qualquer conjugação. A palavra é garrotar. Brrr. Não é isso não, né? Eu fiquei aqui, será que eu errei?
Não, não é esse, não. Mas vamos lá. Tá certo, então lembrando, cada um de nós tem que usar essa palavra a hora que quiser, do jeito que quiser, fazendo total sentido. E se você ouvinte quiser saber, você tem que procurar o sentido delas aí no dicionário, ok? Então, sem mais delongas, Gerson Borges, muito prazer em recebê-lo aqui, estamos muito animados. A gente sempre dá uma pesquisadinha, né, no nosso convidado, e eu fiquei muito, muito mais animada em conversar com você depois que eu li um pouquinho da sua biografia. E eu acho que deve ser muito estranho, né, você ter sua biografia na internet, não sei, eu acho que pra mim isso é um pouco estranho, não sei se eu gostaria disso. Mas pode ser que o nosso ouvinte nunca tenha ouvido falar de quem é o Gerson Borges, então a gente pode ignorar tudo que foi estudado aqui e pedir para que o Gerson mesmo explique quem é Gerson Borges, né? Nesses tempos de Wikipedia ou Wikipédia, né, dependendo da pronúncia em inglês mesmo, ou tupiniquizada, né, brasileirada, portuguesada, nesses tempos em que qualquer um escreve o que quiser na internet, é um pouco temerário mesmo, Carol. Mas as pessoas, quando a gente se torna uma pessoa pública pela nossa obra, seja ela uma obra de cunho literário ou musical, ou de qualquer área do conhecimento da atividade humana, a gente vai ficando meio publicizado, né? E eu sei que esses caminhos aí de publicação online são inextricáveis muitas vezes para muitas pessoas. E é preciso um certo conhecimento não apenas para postar coisas na Wikipédia ou nos seus congêneres. Congêneres também é uma palavra boa, hein? Fica para outro dia, né? Mas com um pouquinho de persistência a gente pode fazer bom uso disso daí. Eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro, sou torcedor do Flamengo e com um pezinho aqui no São Paulo, porque meus filhos são paulistanos e gostam do São Paulo, e eu acho que é por aí que eu falaria, né? Eu sou da cidade do Rio de Janeiro, cidade muito importante na história da cultura brasileira, né? Por ter sido capital do nosso país, por ter sido berço de escritores notáveis como o Bruxo do Cosme Velho, né? como Machado de Assis, né? E tantos outros autores fantásticos, né? Estou em São Paulo já há 23 anos, trabalhando como músico, como educador e como pastor. Eu acho que é por aí que eu começaria, mas eu acho mais fácil vocês me fazerem perguntas. Falar de si mesmo tem sempre um ar um tanto presunçoso, assim, eu acho, né? Não, eu sempre fico empolgado quando eu vou entrevistar alguém que tem uma entrada na Wikipedia. Eu fico me perguntando se algum dia, pelo menos, o Ictus vai estar por lá, porque o meu nome, pessoa física mesmo, eu não tenho muitas pretensões para isso. Mas eu entendo esse medo seu aí, Gerson. Deve ser meio temerário, como você falou mesmo. O bom desse recurso, dessa enciclopédia online, é que tanto as pessoas podem falar a seu respeito, mas você também pode corrigir. Você faz um login, uma senha, e você entra lá e corrige o que é dito a seu respeito, né? Tem gente que não acha confiável essas enciclopédias online. Eu acho confiável, porque você pode escrever os verbetes, quanto você pode editá-los. Então, assim, sim, é confiável e útil, né? Mas o que você viu lá a meu respeito? Espero que não sejam coisas escabrosas, inextricáveis. Imagina. Bom, eu vou falar de onde eu te conheço. Eu te conheci primeiro como músico, né? Na minha igreja, eu faço parte do grupo de louvor e a gente começou a tocar algumas músicas com letras maravilhosas e eu sempre tenho uma curiosidade de saber de quem, né, estamos cantando, né? Até para falar para as pessoas. E eu descobri que era do Gerson Borges e eu falei, olha que coincidência, não é? Então eu queria saber primeiro assim como que essa questão da música na sua vida. Eu não falo que eu sou musicista, eu sei tocar um pouquinho de piano. Então eu sei que essa parte artística ela é muito importante na vida de um ser humano. Então conta pra gente um pouquinho como é que começou essa parte da música. Eu venho de uma família onde a música foi sempre muito estimulada. Meu pai é um músico amador tanto no sentido de não ser profissional, quanto de amar muito
a música, especialmente a música. Eu sou do Rio de Janeiro, mas meu pai é do interior do Rio de Janeiro, então ele gostava de música de raiz, música, a gente chamaria hoje de música caipira. Passeando ali em Pena Branca e Chavantinho, é isso? Olha, também nesse estilo. Ele não era apreciador do Pena Branca, dessa dupla fantástica, eu sou. Ele não era, mas ele gostava de artistas nesse estilo aí, não é? Quando eu tinha 8 para 9 anos, ele deu um acordeon para minha irmã, que começou a aprender sozinha, né? E me deu um violão. E aí a gente começou, eu e minha irmã, assim, tirando as músicas que a gente cantava na igreja, alguma coisa que a gente ouvia no rádio também, né? Mas eu logo descobri um prazer enorme, além de cantar e tocar, que é o prazer de compor. Pegar uma folha em branco e criar uma letra, criar uma melodia. E a gente está num país que tem simplesmente a música popular mais bela do mundo. Mais rica, né? É a canção brasileira, com certeza, Tan, riquíssima. A canção brasileira, ela é de uma beleza, assim, incomparável. Quem diz isso são grandes músicos, musicólogos aí do mundo afora. E não só pela questão da melodia, das harmonias. A Carol aí, como tecladista, pianista, ela vai concordar comigo, não apenas nesse aspecto, mas a letra, a poética da canção brasileira, ela chegou num status de arte. Há toda uma discussão aí na academia, entre os compositores e escritores, sobre se letra de música é poesia, é poema, não é? E há quem diga que sim, há quem diga que não, porque acha que a letra da canção, por mais bela que seja, não é? Ela depende da melodia, do suporte da melodia, né? Mas quando a gente pega letristas como Vinícius de Moraes, Paulo César Pinheiro, Vitor Martins, não é? Lula Queiroga, que é parceiro do Lenine, o Fernando Brant, que fez músicas maravilhosas com Milton Nascimento. Se você pega todo esse pessoal aí, você vai ver que as letras, a poética das letras da canção brasileira é de uma beleza extraordinária. Está no nível dos nossos poetas canônicos aí, Drummond, Cecília Meirelles e Bandeira, não é? Então, assim, eu me encantei com essa coisa tanto de fazer melodia, de compor a melodia de uma canção, quanto de fazer a letra, né? Isso foi muito ouvindo compositores como Gilberto Gil, como Tom Jobim. Você já era cristão desde criança, não? Eu nasci numa família de confissão evangélica, né? Meu pai, inclusive, depois tornou-se pastor. Minha mãe envolvida com as mulheres da nossa igreja, grupo de oração da igreja. Então, muitos parentes ligados ao ministério pastoral. E eu fiz profissão de fé e fui batizado, né? Já na adolescência, né? Fui batizado. Mas minha família era assim, era uma família de berço protestante, né? Uma família de confissão evangélica, assim. Eu vou explicar essa pergunta, porque tudo que você falou sobre a música brasileira e tudo mais, assina embaixo. Eu tive uma infância muito parecida com essa que você falou, a menos de que eu não tenha nenhuma grande habilidade no instrumento, apesar de ter feito um pouquinho de violão clássico, mas a apreciação em si, tanto pela poesia, pelo poema que é composto aí dentro das melodias, quanto pela melodia em si, a beleza e tal, a gente tentou transpor isso quando a gente criou o Clube Ictus, que é justamente essa ideia de fazer com que cristãos entendam a importância da beleza da literatura não necessariamente cristã. E assim, essa dança que a gente tem dentro do meio literário, eu acredito que você viveu no meio artístico musical. Por que eu tô falando isso? Quando eu era criança e adolescente, eu também cresci num lar evangélico, tinha muito, e eu acho que a maioria dos cristãos, eles tinham um certo ranço para essa questão da música não cristã, música popular. E eu sempre fui contrário à maré. Sempre fui aquele cara que admirava o Clube da Esquina, que admirava Vinícius de Moraes, Toquinho, apesar de eu saber que as letras deles falavam muito sobre as religiões afro e tudo mais, que era, enfim, a religião que eles seguiam. Até indo para lados como rock, como Raul Seixas, próprio Paulo Coelho, que como autor não curto muito, mas eu acho que tem letras fantásticas, que são algumas até bastante contrárias ao cristianismo, mas mesmo assim foram muito importantes para mim, para que eu formasse meu senso crítico, meu caráter e solidificasse ainda mais a minha fé. E eu queria explorar um pouquinho esse assunto com você, porque da mesma forma que a gente ainda sofre hoje no Ictus, eu queria saber
se na época ou ainda hoje você sofre ou sofreu algum tipo de reação dentro do meio cristão a esse tipo de visão de mundo musical, no seu caso. Sim, eu conto, de fato eu sofri, né? Eu sou de 69, né? Apesar de estar numa fase de transição, no início da meia-idade ou no meio da meia-idade, em que você é muito velho para achar que é jovem, mas também ainda é muito jovem para achar que é velho. Então, assim, uma situação similar à adolescência, né? Mas eu sou de 69, então eu cresci minha infância foi nos anos 70 e minha adolescência foi nos anos 80, dos glamourosos e saudosos anos 80, não é? E naquela época a igreja evangélica tinha um conservadorismo muito grande com algumas questões, né? Não era só que a gente não poderia ouvir música popular porque era música do mundo, entre aspas, aí, né? Como se a gente fizesse algum tipo de música de outro planeta ou de outra dimensão, né? Toda música, seja ela falando a respeito de Deus ou falando a respeito do pôr do sol ou da pessoa amada, ela é do mundo, ela é feita no âmbito da nossa existência, na dimensão humana, não é? Mas essa expressão do mundo, na época, designava uma música que não era feita por cristãos e nem falava de Deus, que era uma visão rasteira, compreensível até, mas rasteira da arte. Nós temos no nosso evangelicalismo, eu tenho que me segurar aqui para não fazer palestra sobre esse tema. Ah, mas a gente ama palestras, viu? Fica à vontade. Porque eu escrevi, inclusive, um livro a esse respeito. Saiu pela editora Ultimato, chama-se Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro. Apesar de ser a temática ser profunda e demandar uma reflexão bastante considerável, né, apaixonante, eu diria, eu escrevi mais ou menos na forma do Pensamentos de Pascal, no qual ele enumera uma série de frases, de axiomas, né? Então você pega o meu livro e numa sentada de 2 horas você o lê na íntegra, né? É um testemunho assim, muito gratificante que eu tenho recebido de gente que vai desde a Priscila Alcântara, que ficou apaixonada pelo livro e deu curso sobre ele, até leitores que me seguem na rede social e falam: recebi o seu livro, ganhei o seu livro, sentei aqui e numa pegada só eu já li a metade, estou apaixonado. Esse livro eu discuto o que nos constitui como evangélico, uma palavra tão poderosa, tão prenhe, tão carregada, tão cheia, tão repleta de significados belíssimos, mas que hoje tem caído aí na vala comum da nossa religiosidade tão equivocada em tantos sentidos, né? Então eu falo de onde veio essa história de evangélico, não é? E aí, na segunda parte, eu falo sobre a brasilidade, né? O que nos constitui, o que nos define, o que nos caracteriza como brasileiros, né? E aí eu dialogo com a cultura e com a música popular o tempo todo. Vou falar de cosmovisão, vou falar da identidade brasileira, dos explicadores da nossa cultura, Gilberto Freire, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, e aí vou passeando sobre... Dá até fazer uma playlist com as músicas que eu cito lá, de pelo menos umas 20 canções da música popular e que são citadas ao longo do livro, né? Mas você nota que o brasileiro está amadurecendo nessa questão, ou você ainda acha que essa barreira sacro-secular ainda é muito forte? O brasileiro evangélico de hoje, a nova geração, as novas gerações, o que eu quero dizer com novas gerações? Eu estou pensando nessa moçada dos 20 e 25 anos, não era novíssima a geração, não somos adolescentes, vamos pensar nos jovens adultos, né? Dos jovens adultos para cá, eles já superaram isso por uma questão assim por óbvio, né? Por óbvio, eles perceberam que não dá para ouvir uma música de outro planeta ou de outra dimensão. Não é claro que há canções que têm propostas anti-vida, anticristã. Então, músicas, por exemplo, que trabalham a sexualidade de forma abusiva, equivocada. Mas isso qualquer forma de arte, né? A gente vai encontrar esses... Mas você veja, os argumentos que a gente poderia usar para combater essa visão extemporânea, né, retrógrada, de que um cristão não pode ouvir música popular, só pode ouvir música gospel, que é uma outra discussão para uma meia dúzia de podcasts com vocês, né? Ela vai de encontro a argumentos bem simples, que não precisam, nem carecem de teologia, ou de filosofia, ou de sociologia, antropologia, bem simples.
Por exemplo, na minha infância, nos anos 70, meus pais mesmo diziam, não ouve isso aí, que isso não é coisa de Deus. Mas quando eu lia A Pata da Gazela, que bom, você está lendo um livro sério. Quando eu li, entendeu? José de Alencar, quando eu lia Lucília, que tinha uns capítulos ali bem calientes e tudo, meu pai não olhava de rabo de olho, de canto de olho, porque afinal de contas eu estava fazendo um exercício literário, não é? Então assim, a gente podia ir ao cinema, mas não podia ouvir Caetano Veloso. No entanto, você pega uma letra como Se Eu Quiser Falar com Deus gravada lá. Eu acho que a letra é do Gil também, né? Poucas músicas evangélicas falam tão bem de Deus quanto aquela música, eu acho. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Bom, é uma letra, aí a gente vai ter até alguma divergência, é uma letra rica, não é uma música cristã. Não é uma música, nem ele é, né? Cultica. Nem ele foi católico praticante, ele diz isso, eu conto isso no livro, inclusive vocês precisam ler esse livro. Tô pensando nele livro, aqui, eu conto que os dois filhos do Caetano Veloso eram de igreja, até recentemente, não sei se continua, mas provavelmente sim, de igrejas evangélicas, o Tom e o Zeca, e o Caetano chegou a ir a algumas igrejas para ver o que os filhos estavam fazendo lá, né? Quando a gente fala de evangélico, a gente está falando de um caudal inextricável, certo? Tá gastando, hein, Jackson? Tá gastando. Porque você vai do Bispo Macedo ao Ed René Kivitz, né? Suquinho em pó de uva e vinho de $1.000, assim, né? Então, como assim? Tem a mesma cor, tem o mesmo cheiro, mas não se trata absolutamente da mesma coisa, não é, Tana? Só para concluir meu argumento, o evangélico médio, se é que existe tal criatura, ele continua com essa cabeça, achando que existem coisas do mundo e coisas de Deus. É a nossa luta diária aqui no clube, viu? E de fato existem coisas do mundo e coisas de Deus, mas elas não são exatamente as coisas que a gente pensa. Por exemplo, roubar o cliente é uma coisa do mundo, não é coisa de Deus. Agora, essa discussão é feita no âmbito mais da cultura, não é? Então não é edificante ouvir Chico Buarque de Holanda, é edificante ouvir o último sucesso gospel, né? E, no entanto, muitas vezes eu me sinto mais edificado ou desafiado ou alimentado do ponto de vista afetivo, emocional e até espiritual quando eu leio ou ouço uma canção, ou leio um texto, um poema, que fala de questões humanas, fala da problemática da queda, fala da falta de Deus na nossa sociedade, nesse nosso tempo. E quando eu ouço, às vezes, uma música gospel no rádio, eu fico até tonto de ver o besterol que é dito, não é? Então a gente percebe uma idiosincrasia na sua vida, né, entre a música e a literatura, né, que sempre existiu, pelo visto, né? Eu sempre fui, uma característica do meu trabalho, o meu amor tanto aos livros quanto à música. Se vocês me permitem usar um termo que não é muito comum, mas é um termo do âmbito dos livros, né? Se eu sou um bibliófilo ou se eu sou um musicófilo. Agora acabei fazendo neologia. Precisa escolher só um deles, né? Não precisa, exatamente. Mas é porque eu não sei se eu digo assim, ouça esse livro ou leia essa canção, entende o que eu quero dizer? Sim, mas é bem isso mesmo. Porque eu tenho vários projetos que eu lancei um álbum e fiz um livro junto, Quero Aprender a Orar, um álbum de espiritualidade cristã, e escrevi um livro sobre espiritualidade cristã com o mesmo nome. Eu fiz um musical chamado A Volta do Filho Pródigo, baseado num livro com o mesmo nome, A Volta do Filho Pródigo. Eu acabei de lançar agora o Errad, um EP baseado nesse momento que a gente está vivendo, numa transposição para Jerusalém devastada lá, do livro das Lamentações, e escrevi um livro também chamado Errad, do Lamento à Esperança. Então, assim,
Às vezes eu acho que eu sou um leitor barra escritor que gosta de música mais do que um músico que gosta de literatura, né? Isso é só um artista, ele não tem o formato certo, ele precisa se expressar. No meu caso ainda tem um agravante benéfico, né? Se é que eu posso juntar as duas palavras, né? Um agravante benéfico, né? A minha formação acadêmica é em letras, né? Então não tem jeito, né? Eu sou pastor, sou músico, mas o meu amor à palavra escrita, à palavra literária, né? A arte dos livros nunca vai morrer, né? E qual foi o exemplo dentro da sua casa, se é que houve dentro de casa, para essa questão da leitura? Sem dúvida, meu pai. Meu pai, ele não fez nem o ensino fundamental completo, né? Ele, como eu falei, ele era do interior, está vivo até hoje, papai, querido pastor Obed, nome do avô de Davi, pai de Jessé. O meu avô era lavrador e ele cresceu numa região muito carente de recursos e de formação, não é? No interior do Rio de Janeiro, lá nos longínquos anos 40, e ele não teve oportunidade de ir para a universidade e tudo, mas ele sempre foi muito apegado à poesia, à palavra escrita, e assim ele se tornou um pregador leigo, ele se tornou um divulgador dos livros em casa e para amigos, de tal modo que a gente abria as gavetas dos criados mudos do quarto do meu pai e tinha livros. No geral, não eram nem livros de literatura, eram livros de teologia. Ele sempre gostou muito de ler os grandes teólogos, né? E ele fez uma decisão que hoje seria tida como autoritária ou muito discutível. Quando eu tinha 6 anos, ele falou: a gente não vai ter mais televisão aqui em casa. Televisão não é legal. Vamos fazer outras coisas. Vamos gostar de música e de ler. Quantos anos isso você tinha? Eu tinha 6 anos. Então, assim, a gente teve eu lembro de ter televisão em casa dos 4 aos 6 anos, né? Antes não tinha, não consigo lembrar. E aí eu só voltei. O primeiro televisor que a gente adquiriu, eu já tinha 18 anos. Você acha que isso é uma coisa boa? Eu tô lembrando aqui, Carol, eu acho que já é o 3º ou 4º peixe grande que teve a experiência de não ter televisão em casa por essa questão de princípio mesmo. Você lembrou desse detalhe, não? Sim, lembrei sim, pelo menos de um peixe grande. Eu até começo a criar aqui uma teoria do quanto o desenvolvimento literário de uma pessoa tá ou não ligado a essa questão de você não ter a opção de televisão em casa, que a princípio parece ser um negócio todo, não, é proibido, é um cercear da liberdade, mas que na verdade isso vai gerar um benefício muito maior. E aí eu gostaria até de extrapolar e ouvir um pouco da sua opinião sobre isso, que hoje em dia não é mais a televisão que é o grande, entre aspas, vilão da coisa, né? É a questão da internet, é a questão do online, é o tablet, é o celular. E eu queria saber se você é a favor ou não da ideia de, sei lá, como um pai de família, tentar garrotear um uso de internet dentro de casa. Olha, você foi uma felicidade agora enorme ao fazer essa transposição, porque a televisão perto da internet é café pequeno. Quando eu falo de televisão na minha infância, eu estava falando de 3 canais, mas hoje, vamos pensar na TV por assinatura, que já está morrendo também. 100 canais ali. Então, se você jamais pode dizer diante de uma TV por assinatura o que eu dizia quando era menino, porque não tem nada para ver. Tem dezenas e dezenas de coisas. Você pode não gostar de nada, até pelo tédio da oferta exacerbada de conteúdo. Não é tanta coisa que você fica enfastiado, você fica enjoado ali de tanta coisa e acaba não vendo nada. Quando a gente vai para a internet, isso é exponencializado, isso é maximizado, porque a internet é on demand. Eu vejo o conteúdo que eu quero, quando eu quero, seja navegando em sites, seja no YouTube, seja nos serviços de streaming, seja no serviço de música. Seja até nas pregações de igreja, né? Até nas pregações de igreja, exatamente. E seja até nesse veículo que a gente está usando agora aqui, que é um podcast, que é uma coisa também extraordinária e que tem uma oferta muitíssimo maior do que a gente pode dar conta, né? Então, eu acho que essa é uma discussão muito importante para a gente fazer. Eu andei lendo, nos últimos anos, alguns críticos filosóficos da tecnologia. E quando eu falo de tecnologia, eu estou falando da era digital mesmo, né? Da internet.
porque uma lâmpada é tecnologia, um fogão a gás é tecnologia. Então, dizer que a gente não gosta de tecnologia é querer voltar para a idade da pedra, né? A roda é tecnologia, o fogo é tecnologia, a cerâmica é tecnologia, o relógio é tecnologia. Quando eu falo da crítica filosófica à tecnologia, eu estou falando de autores como Jacques Ellul, como Neil Postman, que são autores que perceberam lá nos anos 60, 70, eles perceberam a potência do computador em controlar a mente humana, em controlar o comportamento humano, né? Então, por exemplo, nos anos 60, o Rollo May, um psicólogo americano, já falava do nativo digital, que se concretiza hoje, né? Sim. Nossos filhos nascem digitais, né? Eles pegam, quando pegam uma revista, eles ficam assim com os dedos tentando aumentar a imagem, não é? Cresceram com o celular. Então, eu vejo um potencial extraordinário para o bem, não é? Com essa riqueza de conteúdo, com essa possibilidade de todo mundo produzir conteúdo e todo mundo consumir conteúdo de todo mundo, mas, por outro lado, há um lado escuro na força, plagiando aí Jorge Lucas e a grande trilogia aí, ó. Agora já não é mais trilogia. Não, vamos falar só trilogia, que o resto pode ser quase... Não vou falar isso, porque senão a gente perde o ouvinte. Agora são 7 ou 8 filmes, né? Eu já me perdi um monte. São 9. Nonologia, não é mais trilogia, né? Mas Jorge Lucas tem essa expressão, o lado escuro da força, né? O potencial de imbecilização. Há autores trabalhando esse tema, como o Google nos emburrece, né? O excesso de tecnologia digital, né, rouba a nossa memória. Se eu te perguntar, Tam, me fala o número de celular dos seus pais, Carol, fala o número de celular da sua irmã. Você não sabe, a gente terceirizou a nossa memória. Não é? Eu dirigia com um guia 4 rodas impresso no carro. Hoje em dia não dá para imaginar um negócio desse. Acho que nem tem mais. Isso, então, é muito mais fácil você usar um GPS, é muito mais fácil você ir lá no Contatos e dar um search e colocar o nome da sua mãe e aparecer o celular dela. Mas há uma discussão neural, uma discussão aí que os educadores, que os filósofos chamam de epistemológica, isso é, como é que a gente aprende as coisas, como é que a gente apreende as coisas, e mais uma discussão de um cara como Daniel Goleman, que é autor da tese da inteligência emocional. Ele tem um livro chamado Foco, que ele mostra que a exacerbação do uso tecnológico digital, as redes sociais, faz com que a moçadinha, os nossos filhos adolescentes, eles têm uma dificuldade de foco que eu e você não tivemos. Então, por que no YouTube os vídeos não podem ser longos? Porque o pessoal não assiste, eles começam 2 ou 3 minutos, já pulou para outro vídeo. Meus filhos, eu vejo isso. A própria audição de podcasts, é difícil achar alguém que escuta na velocidade normal, né? É vezes 1,5, vezes 2 e... Pois é, quando você tá assistindo um stream, ele já aparece lá, pular abertura, porque hoje em dia é tudo muito simultâneo, né? As pessoas, elas não têm mais aquela coisa de sentar, é o que o Gerson falou, tudo é muito curto, porque é o tempo que as pessoas, elas têm, né? De prestar atenção, de manter o foco. Outro dia eu postei no Twitter meu sobre questão de leitura em si, né? O como pra mim era diferente consumir e eu consumo dos dois, tá? Eu consumi um livro num e-book, num Kindle, ou eu consumi um livro impresso, onde eu consigo ver as palavras na posição de página, esse tipo de coisa, e como funcionava comigo essa ideia de retenção do texto, de lembrar que, olha, eu não sei explicar. Um texto impresso para mim, eu retenho e interajo muito mais do que com um texto digital. Talvez esteja na linha do que você falou agora há pouco aí. Eu penso que sim. A discussão é assim, a era digital traz mais benefícios ou malefícios para nós? Não deu tempo ainda. Eu acho que a nossa geração não vai conseguir concluir isso. A gente só vai ver como ficamos para poder analisar se valeu ou não a pena. Exatamente. Por exemplo, uma discussão que envolve aí pais e educadores é a discussão da exposição tão grande, tão fácil das crianças e de adolescentes à pornografia. O que não acontecia há 30, 40 anos no nível que acontece hoje, não é? Então não deu tempo de saber o que isso produz no psiquismo de uma pessoa que passa a sua adolescência inteira consumindo toneladas de conteúdo pornográfico, não é? Mas voltando à discussão da leitura, Carol e Tam, eu penso que o livro físico, ele está vivendo uma crise editorial muito importante, não é? Vocês estão em São Paulo, né?
São Paulo, isso? Sim. Então, eu moro em São Bernardo, que é a grande São Paulo, que é o ABC aqui. São Bernardo tem quase 1 milhão de habitantes, tem 3 livrarias. Eu acho isso absolutamente escandaloso. Mesmo as livrarias de São Paulo estão todas falindo, né? Ainda mais o Corona deu uma ajudada nisso. Um dia desses eu fiz uma pregação, uma reflexão na comunidade na qual eu sirvo como pastor, e eu disse o seguinte: o que significa você viver numa cidade que tem 1 milhão de habitantes, tem 3 livrarias e tem 200 farmácias e 200 pet shops? Significa uma sociedade, já responder, que não pensa, que não tem poder crítico, porque nada substitui a leitura como ferramenta de construção do pensamento crítico. Com certeza. Né? Nada substitui. Eu quero expandir um pouco mais essa sua ideia, Gerson. Faça isso. Eu sou aqueles caras, como eu tô em São Paulo, eu tinha, né, quando podia sair de casa, eu tinha aquela coisa de vamos ao shopping com a família vai passear, que eu vou ficar na livraria, né? Acho que você deve imaginar. Você é meu mais novo amigo da infância. Dependendo da livraria, né? Poucas, mas era sofrido ver que a maioria das livrarias, a própria curadoria de livros lá é sofrível. Assim, a quantidade de garimpo que você tem que fazer para achar um livro bom lá dentro, ou às vezes você vai atrás de um livro bom, que já é um livro clássico, um autor clássico, e não tem. Porque, e não é que não tem porque a editora não tá fazendo, não tem porque não vende. E aí é custo para eles, então eles, sei lá, 80%, 90% dos livros são, no meu contexto, praticamente desprezíveis dentro de uma livraria dessa, o que revela muito mais ainda uma fotografia horrorosa da nossa sociedade. Sim, eu concordo com você com pesar, né? Meus filhos foram criados assim, às segundas-feiras, que era minha folga pastoral e de palestras, de viagem, eu sempre viajei muito, né? Muito. E segunda eu sempre estive em casa, graças a Deus, né? Continua sendo um dia sabático para mim, só quebro para falar de livro ou de música, igual como está acontecendo agora, né? Uhum. E aí, um programa que a gente sempre teve aqui, os meninos pequenos, era levá-los à livraria na segunda-feira. A gente ia para um shopping, que é o local onde eu tenho saudade de livraria de rua, mas a gente só encontra em grandes centros, né? Talvez conte-se a dedo nos dedos em São Paulo, no Rio, mas eu sempre fui rato de livraria de sebo, né? E aí eu levava os meus filhos para o shopping e a gente passava algumas horas lá, tendo o prazer de folhear livros ali, até que eles exauridos, cansados, aí a gente ia comer alguma coisa, né? Então, assim, a livraria como esse lugar, como esse templo do saber, o templo do saber é uma expressão pomposa, mas como esse lugar que convida a curiosidade, sabe? Eu até via de uma forma não muito negativa essa deficiência de curadoria que você falou, pelo gosto de entrar numa sessão, por exemplo, de literatura e de teoria literária ou de teologia e ficar fuçando e achar no meio de um montão de livros banais um tesouro, assim. Né? Isso é uma é muito bom. Isso. E a última vez que eu fiz isso, e falo com saudade agora, fico até aqui afetado no sentido dos meus afetos, dos meus sentimentos virem à tona, né? Foi na livraria Martim Fontes, na Paulista, ali perto da Cultura, né? Que eu fui lá comprar um livro de C.S. Lewis, um dos meus heróis literários aí, e aí fiquei um tempão, aí peguei um café, sentei no chão, assim, as pessoas passavam, eu fiquei ali com uma pilha de livros, sempre fiz isso, pego uma pilha de livros interessantes e aí reduzo a 1 ou 2, assim, especialmente se minha mulher não estiver junto, né? Se ela estiver junto, eu posso aumentar o número. Não sei se você sofre dessa perseguição. Não, até que não, minha esposa gosta de ler. A minha gosta também, mas eu sempre falo para ela assim, você vai comprar, isso aí não é nenhum clichê machista não, mas eu falo, amor, você vai comprar mais um sapato? Ela fala, não, mas eu preciso desse aqui, ou mais uma bolsa, né? E esse argumento eu sempre uso com os livros, né? Os meus gastos excessivos nunca foram com vestuário, com nada disso, sempre foi com literatura. E aí a gente entra num terreno aqui um tanto movediço, do ponto de vista afetivo, da nostalgia, né? Eu também tenho muita saudade de loja de LP e de CD, que também era uma delícia, era um encantamento ficar garimpando, né? Mas o mundo está mudando, a gente não pode negar esse mundo novo que a gente vive, né? Eu não penso que a leitura vá morrer, eu penso que o livro está numa crise muito importante.
Sou escritor, sou amigo de escritores e de publishers e de editores, não é? Sou professor de língua e literatura, não estou mais na sala de aula, então sou apaixonado pelo livro. Eu acho que a leitura não vai morrer, mas que ela está sofrendo muito com a competição com Netflix, por exemplo, ela está, não é? O prazer de pegar um livro e devorá-lo, como eu fiz com Agatha Christie, de virar uma noite inteira lendo O Assassinato de Roger Ackroyd, ou O Homem do Terno Marrom, né, para você saber quem é o assassino. Hoje o pessoal faz isso maratonando uma temporada inteira de uma série, né? É verdade. Vê ali 8 episódios de 45 minutos, mas não lê 3 capítulos de um livro, né? Eu não sei como o livro vai sobreviver, mas a leitura há de sobreviver. A minha única preocupação é que nessa, muitos cristãos deixam de ler, inclusive, a Bíblia, né? Com eu certeza. lembro que tinha uma nova convertida na minha igreja, e a gente fazendo estudos com ela, com um grupo de mulheres, ela me questionou depois: nossa, mas não foi isso que eu vi na novela? Eu falei: pois é. Uau. As pessoas acham um absurdo você falar que passa 1, 2 horas lendo, e aí ela não percebe que o absurdo é ela passar 2 horas vendo série, fazer as maratonas e gastar um fim de semana inteiro. Não que não seja gostoso, que eu também faço essas coisas de vez em quando, né? Sim, tem que ter Mas, um equilíbrio, assim, né? É o que você falou. Quantas vezes eu já não fiz a analogia? Olha, eu gasto 90 minutos assistindo um jogo de futebol que eu gosto. Mas eu acho, nossa, eu gastei 90 minutos lendo. Cara, por que não é equivalente, entendeu? Eu acho que as pessoas perdem muito ao negligenciar a delícia, né, o prazer da leitura diante de outros prazeres. Então, por exemplo, de fato a gente não pode ser extemporâneo e negar o nosso tempo e dizer que não é legal maratonar uma série. Eu já fiz isso, mas não com The Walking Dead ou com Friends. Tem que ser uma série que, assim, muito bem escrita, que tem um conteúdo ali que vale a pena para mim. É mais ou menos como dizer que comer um hambúrguer do Burger King ou do McDonald's é bacana, mas tem outros prazeres culinários mais nutritivos e mais sérios do que comer um hambúrguer todo dia, né? Eu penso, sem falar no mal que isso vai fazer, né? Um livro que está aqui nas minhas estantes, né? Eu tenho várias aqui. Eu estou no quarto de hóspedes aqui de casa e o guarda-roupa está lotado de livros, não tem roupa, tem livros, né? Para você ver a influência de C.S. Lewis, nós temos um sótão aqui, só que lá não tem um portal para Nárnia, mas tem lá mais várias estantes repletas de livros, e tem livros no meu dormitório, e tem o meu escritório pastoral também forrado de livros. Então tem assim, vários portais lá, não é só um para Nárnia. Um é para Nárnia, outro é para Atlântida, outro é para Shangri-La, outro é para Oz e outro é para o Reino das Águas Claras, né? Sensacional. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Bom, a gente viu então que a literatura é realmente uma paixão na sua vida, né? Você já citou aí pelo menos uma autora não cristã, né? Agatha Christie. E aí eu queria saber, eu estou muito curiosa para saber quais foram os livros assim que marcaram sua vida, que te fizeram pensar de outra forma ou complementaram algum pensamento. Por favor, nos dê um pouco desse conhecimento. Ah, que delícia. Eu estou adorando essa conversa, um papo tão saboroso quanto um poema de Cecília Meirelles, ou uma crônica de Rubem Braga, ou um romance de Machado de Assis, né? Bom, eu diria assim que é difícil falar dos meus autores preferidos, especialmente em literatura, em não ficção, que é a minha leitura dos últimos 20 anos, né? Eu li literatura mesmo, ficção, muito mais na minha infância, adolescência, juventude, início da vida adulta. Depois, nos últimos 25 anos, devido às demandas, mas também com muito prazer, eu preciso falar isso, né? Do trabalho pastoral,
e de palestrantes, eu li muito mais não ficção, muito mais literatura mais ensaística, né? Mas se a gente começar falando de ficção, quanto tempo tem? Umas 3 horas? Fica à vontade. Fica à vontade. Ainda tá sol aqui. Esse assunto é inextricável. Mas eu vou pensar assim, em termos de ficção, eu amei e eu acho que capturado para o prazer da leitura. Primeiro eu li muitos gibis, né? muita história em quadrinho, muita mesmo, de juntar moedas e ir para a feira, no bairro que eu cresci no Rio de Janeiro, no final da feira, depois da xepa, tinha lá sempre alguém que vendia histórias em quadrinhos, assim no chão, sabe? Tipo na USP, tipo nas universidades, não tem aquele pessoal que vende livros usados, assim, aquele sebo. Na feira do meu bairro tinha um sebo a céu aberto de gibis, né? Então eu li coisas que eu não sei se vocês leram, né? Mortadelo e Salaminho, Luluzinho, Gasparzinho, Fantasma. E claro, muita coisa Disney, Turma da Mônica, gibi. Eu aprendi a ler lendo gibi. Eu aprendi a ler antes de ir para a escola. Minha mãe me conta isso, né? Que quando eu fui para a escola eu já estava bem alfabetizado pela paixão que eu tinha por gibis, né? Depois dos gibis, eu diria que foram os clássicos infanto-juvenis, né? Eu amo os clássicos em geral. Eu tenho até um propósito, assim, um alvo de ter ainda na minha casa, não é nem no escritório pastoral, mas na minha casa, os 100 maiores clássicos de todas as áreas, né? Não apenas da literatura, mas, por exemplo, psicologia, quais são os clássicos? Filosofia, quais são os clássicos? Pelo menos os mais importantes, 5 ou 10. Então eu sei que isso é uma loucura. De vez em quando eu dou um tempo nessa obsessão, assim, né? Mas eu acho isso uma delícia. Você está escrevendo em casa e você vai lá na tua estante, você tem um livro do Freud que você queria, você tem o clássico de filosofia. Eu, pelo menos, eu sei que isso é um negócio muito grande, até presunçoso, mas assim, eu queria ter os 100 livros que eu considero os clássicos assim da minha vida, da minha formação. Os clássicos em geral, infantos juvenis, né? Por exemplo, As Aventuras de Gulliver, de Jonathan Swift, eu amei esse livro. Eu lembro com carinho de ter lido Huckleberry Finn, de Mark Twain. Tinha uma coleção da editora Abril, eu acho que eram os clássicos juvenis. Meu primo me emprestou, eram 20 livros, né? Que tinha bem Robinson Crusoe, que a gente falava Crusoé, Conde de Monte Cristo, os clássicos recontados numa linguagem infantil. Eu até fiz isso com meu filho caçula, o Pablito. Saiu na Folha há alguns anos 25 clássicos recontados para crianças até 12 anos, né? E eu falei, você topa? Ele, pai, não sei, já estava na fase do videogame. Eu falei, eu te dou R$20 para você ler cada um deles. Fiz uma chantagem. Assim. Famosa chantagem, né? Teve um outro peixe grande que ele pagava... acho que era 10 centavos, era alguns centavos por página, lembra, Carol? É bem legal essas histórias. Mas no final ele adorou e fez muito bem para ele. Hoje ele tem habilidades de redação muito boas, se expressa muito bem. Já escreveu até um livrinho infantil, quando ele tinha 11 anos, 10 para 11 anos, o hamster que queria ser um gato, e muito bem escrito, eu fiquei tão orgulhoso assim, né? Então eu diria que os meus heróis de literatura são os clássicos, né? Sejam infantos juvenis, os clássicos com C maiúsculo, né, da literatura universal, mas também os clássicos brasileiros, né? Eu lembro com muito carinho do Menino de Engenho, Zé Lins do Rego, como eu amei esse livro, né? Ou então Vidas Secas. Graciliano é maravilhoso, a palavra sucinta, a escolha criteriosa da palavra, o texto enxuto, não tem o que tirar nem pôr, né? E o maravilhoso Guimarães Rosa, né? Grande Sertão é um tesouro, assim, inextricável. Você já leu Primeiras Histórias dele, não? Sim. É maravilhoso. Sim. A Terceira Margem do Rio é um conto que eu nunca consigo esquecer aquele texto. Esse conto, inclusive, inspirou o Milton Nascimento a compor uma canção chamada Terceira Margem do Rio. Eu não sabia disso. Olha que eu gosto do Milton, viu? Por entre as árvores da vida, o rio, por sobre a risca da canoa, o rio viu o que ninguém jamais ouviu, a voz das águas.
Terceira Margem do Rio. E o Milton tem uma canção chamada Travessia também, né? Que é a canção que o lançou, com letra de Fernando Brant. Nunca eles reconheceram isso, mas eu penso que se deve a Grande Sertão, né? Não apenas à palavra, mas ao ideário que aparece no Grande Sertão. Né? Então, não ficção, para mim, são os clássicos. Ítalo Calvino, escritor e crítico literário italiano, ele conceitua os clássicos da melhor forma, assim, para mim. Ele diz que clássicos são os livros que sempre terão algo a dizer a todas as gerações. Quando meu neto ler, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi traduzido pela quinta ou sexta vez agora para o inglês. A gente está lendo ele agora para gravar com o pessoal do Irmãos.com. Agora em julho, né, que vai no ar, o literário sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Manda meu abraço para eles, sou fã deles, meus amigos também, né? Sim, certeza eles vão ouvir aqui. A tradutora aprendeu português para abraçar esse desafio hercúleo de traduzir Machado de Assis, mais uma vez, porque já havia 2 ou 3 traduções, ou meia dúzia de traduções, o número me foge aqui agora, e eu li isso na revista Piauí, há umas 2 semanas. Em 2 dias esgotou-se a edição impressa da Penguin. Em 2 dias. 2 dias. Só tem agora na Amazon disponível em Kindle. Para você ver o poder, a potência, a grandeza. Eles demoraram um pouquinho para descobrir o Machadão aí, né? Mas chegou lá, né? Se você pesquisa um autor como Harold Bloom, que é um crítico literário judeu-americano, ele escreveu o Cânone Universal, né? Alguns autores fazem isso, né? Tentam fazer lista dos livros mais importantes de literatura, né? E entre os 100 livros mais importantes da literatura tem Machado de Assis, né? Tem Dom Casmurro. Então, assim, é um autor extraordinário. Então, ficção, eu acho que foi isso, os clássicos. Mas eu li muito romance de formação, eu li muito. E não me arrependo, não, de ter feito aquilo que o Diadorim fala, ou alguém fala pro Diadorim lá no Grande Sertão, fala assim: você fica gastando as vistas com leitura. O meu medo é um dia perder a vista pra não conseguir mais ler, cara. Aí você vai ver com o coração. Ah, mas eu tenho 2 medos, assim. Um é, assim, de doenças, né? Um é eu perder a vista e o outro é eu ter algum tipo de Alzheimer ou demência que vai estragar a minha memória, a minha imaginação, esse tipo de coisa. Mas não gaste energia com esses medos, não, porque Jó diz assim: o que eu temia me aconteceu. É melhor a gente não dar muita atenção para os nossos medos. Não pensar, né? Pois é. De coração, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. O que mais que você tem para nós? Por favor. Ó, não ficção, eu falaria de autores muito distintos, né? Eu gosto muito de biografias. Eu falo bibliografia porque eu também gosto de bibliografia. Foi um ato falho, mas de biografias. Eu lembro de ter gostado muito, ter me impressionado muito. Essa emoção de terminar um livro e ficar olhando para o teto, assim, é uma coisa maravilhosa, né? Quando eu li a biografia de Mark Twain, grande escritor americano, isso me fez um bem muito grande para o coração. Quando eu li A Montanha dos 7 Patamares, de Thomas Merton, um monge cisterciense, eu também fiquei bastante impressionado com a beleza do texto, né? E eu leio e releio, assim, obsessivamente, C.S. Lewis, Eugene Peterson. Esses 2 aí, para mim, se eu pudesse escolher 2 autores e ir para uma ilha deserta, para usar o clichê dos clichês, eu levaria a minha versão da Bíblia mais amada e levaria os meus livros de C.S. Lewis e Eugene Peterson, que são autores profundamente espirituais, teologicamente densos, mas eles têm a pegada da literatura, eles escrevem como quem faz literatura,
com o cuidado da palavra, com a preocupação com a beleza. Eles tentam casar a beleza com a verdade, né? Grande C.S. Lewis e grande Eugene Peterson são meus mentores, né? É isso, eu acho que é por aí, então, o que eu diria, assim, do meu gosto, tanto livreiro quanto literário. Eu estou aqui embasbacada. A gente não usou essa palavra, mas eu acho tão bom quando a gente conversa com pessoas que nos entendem, sabe? E eu fico tão feliz. Porque a gente descobre que tem mais como nós, né? Exato. Sim. Exatamente, a gente não está sozinho nesse mundo, né? Eu posso sugerir um livro para vocês, já que vocês são, Opa. Na verdade, 2. Aquele livro que você falou que tá lançando também, não deixa... Na verdade, eu vou até passar o link aí, que está sendo lançado pela editora God Books, dirigida pelo meu amigo Maurício Zagre, que foi o publisher da Mundo Cristão durante muitos anos. Peixe grande nosso aqui também. Então, ele é um jornalista, é um amigo, um intelectual, um cara muito legal, escritor de ficção infanto-juvenil, né? Então, e o Maurício Zagari e a God Books está lançando, mas é gratuito, né? Eu já falo sobre ele, mas ainda nesse âmbito ex libris, sobre livros, sobre leitura, né? E sobre o amor à leitura, eu queria sugerir 2 livros para vocês e para os nossos ouvintes. E rapidinho falar de uma mania que eu tenho, que eu não citei. Eu acho que é uma idiosincrasia interessante aí, o Carol. Uma história da leitura de Alberto Mangel. Uma história da leitura. Para quem é bibliófilo, só vou encontrá-lo na estante virtual, que é esse tesouro aí pra gente, né? Qual que é o autor? Alberto? Alberto Mangel. Você sabe se esse história é história com HI ou E com E? É com H, apesar dessa distinção importante entre história e história, mas é uma história da leitura. Ele é um canadense de origem argentino, de origem canadense ou canadense de origem argentina, que é um tradutor, ensaísta, novelista, editor. E esse livro dele, Uma História da Leitura, marcou a minha formação na época da universidade, na época da faculdade de letras, porque eu tive esse sentimento que vocês tiveram. Eu falei, puxa, eu tenho alguém que me entende, né? E é um tesouro ver as narrativas que ele faz de como a leitura acontece na história da civilização, mas também na própria narrativa pessoal dele, na história de vida dele, né? O outro livro é de um filósofo da educação americano, Mortimer Adler, o nome do autor. Já até sei qual é. Como Ler Livros. Esse livro é incrível. Um livro de 800 páginas que quer nos ensinar como ler livros. Alguém pode dizer, mas eu preciso? Precisa. Existem pelo menos 4 ou 5, no mínimo, maneiras de se ler um livro e de explorar o que o livro tem a dizer para a gente, né? Eu gosto muito de livros sobre livros, não é? Eu gosto de livros sobre leitura, livros sobre escrita, não é? Vocês estão me dando um copo de café e um donut de doce de leite essa tarde. Muito obrigado por esse convite. Já que você gosta de livros de escrita, vou sugerir um pra você, se você não conhece, se chama Sobre a Escrita mesmo. É do Stephen King. Não sei se você gosta muito da leitura dele, mas assim, esse livro não é nada de terror, nada. Ele fala justamente sobre a prática da escrita que ele desenvolveu, conta a história dele, de como ele se tornou autor. É fantástico esse livro. Ele dá várias dicas de escrita mesmo. Olha só, eu nunca consumi Stephen King. Eu tinha uma não tem nada a ver com os livros de histórias dele, né? Mas é com a labuta do escritor, né? Que legal, vou procurar. Terminar aqui, já vou procurar. Agora, uma mania que eu tenho que é muito proveitosa é de ler as notas de rodapé, a bibliografia e pesquisar quem inspira o autor, né? Especialmente nos livros de não ficção. Eu até aconselho os meus amigos, a vocês e a qualquer um, se você lê um livro de não ficção, um livro de ensaios, de filosofia, de teologia, por exemplo, você leu o Laurentino Gomes, que é cristão, teve uma experiência de conversão, e quem o levou a Cristo e a professar a fé cristã foi um amigo meu, Osmar Ludovico. Sabia disso? Uma experiência muito interessante. Se você ler Laurentino Gomes, for a cada citação na bibliografia, você acha um tesouro assim maravilhoso. Eu acho normalmente a bibliografia traz autores melhores do que o próprio autor que você está lendo, né? E mostra um pouco do ideário, do conjunto, mais do que a ideologia, o ideário, né? O conjunto,
forma de pensar do autor, né? Então essa era a dica que eu daria aí, né? Tem gente que pula prefácio, pula epílogo, eu leio até ficha catalográfica com atenção, né? Muito legal. Um livro começa a ser lido pelas orelhas dele, né? E pela página de fundo, depois pelo índice, né? E aí a leitura vai assim, isso aí já é um pouco do Adler, né? Desse Mortimer Adler, como ler livros. Depois um pouquinho de cada capítulo. Isso aí é mais ou menos como você provar um perfume na loja, sabe, Carol? Sim, poxa, olha. Tiago, você tá satisfeito? Se é que a gente pode se satisfazer? Tô desfrutando demais essa tarde aqui. A gente nem falou muito de música. Você tem um livro que você tá lançando, né, o Gerson? Olha, chegou um café e uma tapioca aqui da minha amadíssima esposa. Que delícia. Café, mas eu vou falar. Com muita alegria. Acabou de sair na sexta-feira um trabalho musical novo chamado Irra. O que é o Irra? Como é que soletra isso para quem tiver que procurar isso na internet? A transliteração é EICHAH. Irra. As pessoas vão encontrar assim, né? Sim, só entrar nas plataformas digitais e está lá. Aliás, tá tendo uma repercussão muito boa, entrou em playlists editoriais do próprio Spotify, eu fiquei bem surpreso, bem grato. A gente tem autorização para usar na edição do podcast essas músicas? Ou... Você pode usar, e eu vou dar o link para vocês baixarem o livro. Eu fiz questão que o livro fosse gratuito, né? O livro chama-se Irá, do Lamento à Esperança. De onde veio esse Irá? Irá Yashevá Vadá Raí Rabatiam. Ó, como está vazia a cidade outrora, tão cheia de gente. Isso é hebraico, isso é Lamentações 1:1. O Irra é o ó como, é essa interjeição quase, esse grito meio de interjeição diante da catástrofe, diante do sofrimento. São canções nas quais eu pondero sobre o que a gente está vivendo nessa pandemia, a partir de uma transposição do que aconteceu lá com Jerusalém, com a destruição de Jerusalém, lá no 9º século a.C., 800 e alguma coisa. Então eu espero que isso seja fonte de consolo para as pessoas. Uma das funções da arte é consolar, não é? E se essa arte estiver enraizada na esperança cristã, o consolo é mais profundo, mais efetivo, não é? Depende de quê, ou não, ou não, responda você, ou não. Cada um que se vai dói dentro em mim, como se da minha própria família. Antes da gente encerrar, eu sei que agora o Gerson está até fazendo um lanchinho, deu até fome aqui também, vou preparar alguma coisa. Chegou do nada um cafezinho aqui, aí eu não resisti não. Ah, espero tá que certo. Não aí. Imagina. Eu só quero fazer assim, é um bate e volta, é jogo rápido, respostas curtas, só pra gente finalizar aqui a nossa conversa, pode ser? Pode, vocês mandam. Então vamos lá. Gerson, você prefere livro físico ou digital? Físico. É isso que eu gosto. Pronto, acabou. Físico. Isso aí. É não, isso. mas já tá dito no episódio já, né? Não precisava. Se ele falasse verdade. digital, a gente ia ter que regravar. Tá certo. E você tem alguma meta de leitura? Eu preciso ler 10 livros por mês, ou por ano, ou por semana. Como é que é? Não, eu sou muito movido pela paixão. Se um assunto me apaixona, eu sou capaz de ler 2 livros por semana sobre aquele assunto. Eu já fiz isso. Recentemente estava estudando sobre a questão do Big Bang e eu li uns 10 livros, assim, num mês. Eu pego e vou embora. Não tenho... Mas eu preciso de paixão. Normalmente eu leio algumas dezenas de livros por ano, mas tem meses que eu não leio um livro assim na íntegra. Eu leio trechos de vários livros. O tempo todo eu faço releituras dos meus heróis aí, dos autores que mais me impactuam, né? Certo, legal. E prefere ler um livro de cada vez ou ler vários ao mesmo tempo? Nunca consigo ler um livro de cada vez. Vários.
Você desiste de livro no caminho, não? Olha, é difícil, porque quando eu chego a comprar um livro, por isso que eu prefiro o livro físico. O livro digital, ele às vezes ele nos engana. Você dá uma olhadinha e aí você não teve um contato suficiente com ele para dizer se ele valeria a sua atenção, a sua paixão e o seu investimento, né? Mas quando o livro é digital, às vezes eu desisto. Quando eu compro fisicamente o livro, eu posso desistir de alguns capítulos, mas eu não desisto do livro. Eu não acho que um livro bem lido é um livro lido na íntegra, a não ser que seja literatura. Um livro de 10 capítulos, que a gente lê todos os capítulos, eu sublinho o tempo todo, eu escrevo o tempo todo. E tem que ser um livro extraordinário. Eu acho que um livro bem lido é um livro que é relido, não um livro simplesmente lido na íntegra. Olha que legal. Dizem que para cada novo livro que a gente lê, a gente deve reler um livro. Isso é uma boa. É bem legal, né? Não sei se eu teria todo esse tempo, mas seria um bom exercício. A gente tem tão pouco tempo para tantos livros, né? Para tantas leituras, né? Pegando esse gancho aí, o que você pensa de leitura dinâmica? Olha, eu acho que é uma falcatrua. Eu acho que é uma falcatrua e eu estou falando isso, agora eu estou fazendo uma outra faculdade, estou fazendo psicologia, né? Retomei a faculdade de psicologia que eu tinha parado, né? Quando a gente estuda a ciência neural, quando a gente começa a estudar o poder do nosso cérebro, né, a nossa capacidade neurológica, os mistérios profundos do nosso cérebro, do pensamento, da cognição, a gente fica extasiado, porque, de fato, a gente usa bem menos do que a gente pode usar. Mas a leitura dinâmica, e talvez eu esteja sendo preconceituoso, me parece mesmo uma falcatrua, porque a leitura que fica é a leitura ou prazerosa ou a leitura meditativa, a Lectio Divina, como diziam os monges antigos, né? Vocês vão gostar muito desse livro, porque a introdução eu falo sobre a poesia como a melhor linguagem para a gente falar sobre o sofrimento, sobre a dor e sobre a Lectio Divina. Então a leitura dinâmica não presta para nada disso. Bato o olho, fotográfico e pronto. Talvez ela preste para algum tipo de coisa, para você fazer uma prova de geografia que você precisa tirar 3. Aí eu acho que ela serve. Só para finalizar, a gente queria saber assim, a sua opinião sincera sobre essa questão de curadorias de livros. Hoje em dia existem N clubes sobre N assuntos, seja da literatura até a marca do café que você deve usar, e sempre tem assim, uma pessoa falando, né, um curador. Então eu queria saber assim, a sua opinião sobre a curadoria. Olha, eu acho que algumas áreas do conhecimento e da vida, elas requerem curadoria, o que a gente chama de curadoria. Essa é uma das palavras na moda, né? Uma das palavras em voga aí, né? Mas eu penso a curadoria no sentido dialético que o nosso grande educador Paulo Freire usa a respeito da educação. Ele diz que ninguém ensina nada a ninguém, mas ninguém aprende nada sozinho. Quando eu converso com a Carol ou com o Tan sobre um gênero literário que eles apreciam, eu estou recebendo uma curadoria. Agora, dizer que sem a ajuda da Carol e do Tan eu não vou conseguir desenvolver aquela fruição estética, aquele gosto pela leitura, é diminuir muito o meu potencial humano, não é? Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte: a curadoria é válida, sobretudo diante da enormidade de oferta que a gente tem. Por exemplo, o trabalho de um clube literário como o de vocês é extremamente importante na medida em que as pessoas não querem começar a gostar de ler ou querem desenvolver um hábito de leitura e não sabem por onde começar. Primeiro, porque as livrarias estão fechadas. Segundo, porque elas entram numa livraria online e elas têm tanta opção que elas não sabem por que caminho começar. De novo, ninguém ensina nada a ninguém, mas ninguém aprende nada sozinho. Então, tem alguém que é apaixonado pelo assunto que nos interessa, como a leitura, vai fazer muito bem, sim. E eu penso que a curadoria foi entendida como uma amizade em torno da mesma paixão, ela é muito válida. Legal. Agora, ela não prescinde do meu próprio engajamento no processo, né? Eu posso assinar... Eu fui assinante do Círculo do Livro, talvez um dos clubes literários mais antigos desse país, né? Sim. E eu ficava contando as horas para receber os livros, né? Mas por quê? Especialmente porque eu morava longe do centro do Rio
tinha dificuldade para ir às livrarias, né? E porque eu sabia que os profissionais que escolhiam os livros era gente muito habilidosa e habilitada, né? É nesse sentido que eu penso a curadoria. Se for só uma preguiça, eu acho que ela não funciona muito. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Não, é um ponto que a gente nunca tinha ouvido, né? Essa questão realmente da preguiça, né? Que tem gente que quer tudo mastigado e não quer nem ter o trabalho de parar para pesquisar, né? Alguma coisa. Então, eu acho que vale. Acho que... Sim, eu fiz curadoria agora com vocês aqui sem querer, né? Falei, olha, leia Alberto Mangel. Sim. Leia o Adler. Não, mas não foi sem querer, é proposital a coisa. Mas essa curadoria nasceu a partir do interesse de vocês, né? Do interesse comum, né? Sim. E já que a gente tá falando de curadores, já que você é um nosso peixe grande aqui do mês, eu queria que você indicasse outras pessoas que você conhece, que você fala, cara, esses daqui seriam excelentes peixes grandes aí pra vocês. São 2 pilares só que a gente segue. A pessoa tem que ser uma pessoa séria dentro do cristianismo e tem que gostar de ler. Eu indicaria o capelão do Mackenzie, meu amigo, o reverendo Marcelo Coelho. Ele é um psicólogo também e uma pessoa muito inteligente. Eu diria que o Marcelo Coelho é uma boa indicação. Outro pastor também, que é um escritor, Alcindo Almeida, pastor da Presbiteriana da Lapa, ele é um escritor profícuo. Por que eu lembrei do Alcindo? Porque ele publica listas de leitura, o que li esse mês. Aí ele posta lá os livros que ele leu no mês. Ele já faz uma curadoria sem ter essa motivação da curadoria pela curadoria. Legal. Né? Ele simplesmente gosta de partilhar o que ele está lendo, o que ele está absorvendo, né? Eu citaria esses 2 amigos aí. Tá ótimo. O Marcelo Coelho e o Alcindo Almeida. Que bacana, muito obrigado. Foi uma oportunidade fantástica de conversar sobre esses assuntos. Espero que seja agradável para os nossos ouvintes aí, né? Não, sempre é. Assim que o podcast entrar no ar, a gente avisa vocês. Obviamente, eu te mandar o link e tudo. Você, ouvinte, não deve estar sabendo aí por conta da edição, mas a Carol teve um probleminha, ela teve que sair agora no finalzinho. E então fica sob minha responsabilidade só toda a gratidão, tanto a minha quanto a Carol, e com certeza de todos os ouvintes. Agradecer então o Gerson Borges pelo tempo que ele teve, pela disponibilidade, pelo carinho, por todas as indicações, que eu espero que seja tão útil para vocês quanto foi pra gente. E que quem não conhece aí, quem não acompanha ele, tanto no universo musical quanto no literário, como é que faz para encontrar você por aí, ô Gerson? @Gerson Borges no Instagram, no Twitter, no Facebook também, preferencialmente no Instagram, @Gerson Borges. E eu terminaria, além de agradecer o convite e esse papo tão proveitoso, eu espero, né? Para mim foi um prazer, citando um pensamento atribuído a um quase xará meu, né? Pelo menos no sobrenome, né? Jorge Luiz Borges, grande escritor. Sim, a gente já mandou argentino. Um livro dele já, o Aleph. Então, muito bacana. Borges diz que quando ele pensa no céu, ele pensa num lugar forrado de estantes de livraria, né? Então, o céu seria como uma biblioteca, né? E eu acho que ele está certo, porque o céu é o lugar onde a experiência da eternidade, é o lugar onde a gente vai celebrar tudo aquilo que a gente viveu em comunhão com Deus e com a humanidade. E uma biblioteca é isso mesmo, é um arcabouço das vivências e dos saberes humanos e da humanidade, né? Não à toa, tanto Ezequiel quanto o Anjo do Apocalipse tem uma expressão que eu gosto muito: coma esse livro. Ah, é muito legal isso mesmo. Não é? Se importar, conhecerá o mistério da vida. Obrigado pela companhia de vocês, pelo convite de vocês. Foi uma grande graça pra gente, muito obrigado mesmo. Então, você ouvinte, se caiu aqui de paraquedas, você pode acessar o nosso podcast através do site ictus.com.br. Lembrando que Ictus se escreve ICHTHUS. Nas principais plataformas de podcast é só buscar por Ictus Podcast. A gente também está publicando recentemente os episódios no nosso canal no YouTube. Como já falamos, nas redes sociais, eu sou @vulgutan, a Carol @somente Carol, ambos no Twitter.
@GersonBorges, né? Em praticamente todas as redes sociais aí, né, Gerson? É isso aí, isso mesmo. E a gente tem um canal de transmissão de podcast lá no Telegram. Você pode assinar acessando t.me/ictuspodcast. Pode participar, se quiser, de um grupo de discussão aberto também lá no Telegram, é t.me/ouvintes. Se você quiser comprar alguma coisa na Amazon, algum livro que foi indicado aqui, ou qualquer material que você for comprar por ali, não esquece de comprar usando o nosso link, ictus.com.br/Amazon. O preço não vai mudar nada para você, mas a gente vai conseguir uma ajuda aí. E se você tem interesse no Clube Ictus mesmo, nós temos planos adultos e infantis, a partir dos 3 anos, acesse clubeictus.com.br. Muito obrigado, você ouvinte, por ficar com a gente todo esse tempo. Tenho certeza que para vocês passou em poucos minutos, como pra gente passou aqui. E até semana que vem. Obrigado, Tan. Obrigado, ouvintes. Obrigado pela companhia de vocês. Leia, coma esse livro. E já deixo um tchau aqui, fingindo que eu sou a Carol. Tchau!